Eu já assisti esse filme aí umas 5 vezes, mas toda vez que eu escuto essa trilha sonora, me dá um negócio aqui. É muito bonita. Saudações, bem-vindos ao Primeiro Plano, e no vídeo de hoje eu vou falar mais uma vez sobre o quadro Os Melhores Filmes do Mundo, com um filme sorteado no último vídeo que foi O Desprezo, dirigido pelo Jean-Luc Godard. O Desprezo é um filme de 1963 e o Godard dirigiu esse filme logo após um grande fracasso de bilheteria dele, que foi o longa Tempo de Guerra. Em O Desprezo, ele está com uma produção bem maior do que ele estava acostumado a dirigir os filmes dele. Temos o Carlo Ponti como o grande produtor. Carlo Ponti já era na época um grande produtor, já havia produzido grandes filmes do Fellini, Dr. Zhivago, algumas coisas de Antonioni, e também tínhamos produção americana, o produtor Joseph Levine, que produziu, entre outras coisas, A Primeira Noite de um Homem. E além de tudo isso, O Desprezo é ainda uma adaptação de uma obra literária do Alberto Moravia. Então o Godard não estava muito à vontade nesse meio de produção, assim, um tanto hollywoodiana, digamos assim. E ele tinha também a grande estrela do cinema da época, que era Brigitte Bardot. Então o filme aí já tinha um apelo comercial muito grande. Eu acho que o trailer desse filme já é uma obra de arte incrível. Eu vou deixar o trailer linkado aqui para vocês assistirem. Ele é narrado pela Brigitte Bardot e o Michel Piccoli, que são os personagens principais do filme. É lindo e em um momento, uma coisa bem curiosa, diz um filme tradicional de Godard. E eu acho que isso é uma grande tirada do Godard por conta desses moldes de produção que o filme estava sendo feito. Então vamos para a história do filme. O filme vai contar a história do Paul e da Camille, interpretados pelo Michel Piccoli e a Brigitte Bardot. Eles são um casal, eles já estão casados há um tempo, e o Paul ele é escritor. Ele é contratado para reescrever um roteiro cinematográfico, uma adaptação cinematográfica de A Odisseia do Homero, que será dirigida pelo Fritz Lang. E o Fritz Lang está no filme atuando, fazendo ele mesmo. Só que o filme ele vai, na verdade, se focar muito na relação desse casal e o desgaste dessa relação. O filme chama-se O Desprezo, então a gente vai entender aí todo esse esfriamento, esse distanciamento desses dois personagens. Só que, como estamos falando de Godard, o filme não é simples assim. Ele tem diversas camadas e o filme ele é muito metalinguístico. Começando pelo primeiro plano do filme, que a gente vê uma rua e uma equipe de filmagem logo assim no finalzinho dessa rua, e essa equipe vem se aproximando. Enquanto isso acontece, estamos escutando em voz off o próprio Godard narrando os créditos do filme. Falando, um filme de Jean-Luc Godard com Brigitte Bardot e Michel Piccoli e Fritz Lang, fotografia de Raoul Cotard e blá blá blá. Quando essa câmera já está se aproximando da gente, ela se vira para o espectador e aí já temos uma câmera virada para a gente, dando a entender o quê? Que esse filme vai falar de cinema e ele será metalinguístico sim. E logo nesse começo ele vai citar André Bazin. Naquele vídeo que eu apresentei esse projeto eu falo do André Bazin, que foi um dos fundadores da Cahiers du Cinéma, um grande pensador do cinema, e ele vai citar o seguinte: o cinema substitui um mundo por outro mais em harmonia com os nossos desejos. E aí o Godard complementa, e o desprezo é a história desse mundo. Metalinguagem. Todas essas questões metalinguísticas eu vou comentar daqui a pouco. Eu quero começar focando no filme. Eu não vou analisar esse filme como eu analisei os Sete Samurais, falando de estrutura de roteiro, não seria tão interessante. Então eu vou falar um pouco da história, da maneira do Godard contar essa história, que tem toda essa metalinguagem aí, e falar também de fotografia e trilha sonora, que são muito importantes. A gente vai acompanhar muito esse casal
E o filme ele é basicamente dividido em 3 momentos. Temos aí o primeiro momento, onde a gente vai conhecer esse casal na intimidade, e a gente vai ter aí cenas desse roteirista, desse escritor, o Paul, conversando com os produtores, e aí uma cena aí desse produtor com a Camille, que é a esposa dele, vai rolar deveria, né, rolar um ciúme que não rola e que afeta muito ela. E aí temos esse primeiro momento, ela vai para casa dele. Segundo momento do filme se passa inteiro dentro de um apartamento, o apartamento deles, e teremos só Brigitte Bardot e Michel Piccoli conversando, discutindo, brigando, falando sobre a vida, falando sobre o relacionamento deles. É uma sequência bem longa, mas é fenomenal. Na minha opinião, é a melhor parte do filme. E aí temos o final do filme, que é em Capri, numa casa espetacular, com vista para o Mediterrâneo, uma coisa realmente absurda. E aí temos o desfecho do filme em Capri. Na minha opinião, a coisa mais bonita do filme assim é de fato a relação do Paul e da Camille, que é construída de uma maneira muito bonita. O roteiro ele é muito bem escrito, com diálogos absurdos entre esses dois personagens. Uma coisa que me instiga muito nessa relação é a maneira que o Godard traz essa imprevisibilidade dos relacionamentos, dessa coisa que ele consegue construir muito bem no filme. É uma coisa um tanto tradicional, digamos assim, em termos narrativos, falando em Godard, né? Mas eu acho que ele faz isso de uma maneira muito bonita, porque ele vai contar esse desgaste de relacionamento, esse esfriamento, esse distanciamento entre esses dois personagens de uma maneira muito bonita, com os flashbacks que são inseridos com cortes muito rápidos de coisas que já aconteceram, sem nenhuma fala. É uma montagem bem nouvelle vague mesmo. E ele também é todo pontuado de referências, porque ele acaba pegando a Odisseia do Homero e tentando fazer um paralelo entre a obra de Odisseia com o filme O Desprezo. Então esse paralelo com a Odisseia já é por si só uma metalinguagem. E existe no filme, para vocês que assistiram, uma certa premonição do que está por vir. Isso acontece em 2 momentos muito específicos. Um deles é quando a Brigitte Bardot está dentro da banheira do apartamento e ela está lendo um livro sobre o Fritz Lang, e ela lê uma parte desse livro e eu anotei porque eu achei bem interessante, porque é de fato uma premonição do que vai acontecer. Se você não viu o filme, vai rolar spoiler sim nesse vídeo, assim como rolou no outro vídeo, então se prepara porque eu vou começar com os spoilers agora. Nesse momento aí na banheira ela vai ler um pedaço e ela vai ler isso daqui. O homem pode se rebelar contra as coisas que são más, falsas. Devemos nos rebelar quando estamos presos a circunstâncias, a convenções. Mas não creio que a morte seja uma solução. Os crimes passionais não servem para nada. Amo uma mulher, ela me engana e eu a mato. E então, o que me resta? Perdi aquela que amava, já que ela morreu. Se mato seu amante, ela me odeia. E de todo jeito perco seu amor. Matar não pode nunca ser uma solução. E em outro momento, mais pro final do filme, onde o Fritz Lang está conversando com o Paul sobre a adaptação de Odisseia, eles estão falando de Ulisses e Penélope, e ele diz que a única saída que Ulisses vê seria de matar a Penélope e o amante. Então, prevendo o que vai acontecer no final do filme, que é Camille e o produtor vão morrer num acidente de carro. O filme, além disso, ele, na minha opinião, ele tem uma estrutura um pouco de tragédia grega. No sentido, não por como falar essa coisa de Odisseia, nem nada disso, mas eu acho que por tratar os personagens como sendo vítimas de seus próprios destinos. Eu acho que o filme ele tem um pouco essa estrutura. Tanto é que nesse trailer, que eu vou deixar linkado aqui, fala uma tragédia de amor ou algo do tipo.
E eu acho isso muito bonito nesse sentido. Agora vamos falar um pouco de metalinguagem no filme. O Godard, obviamente, ia dar umas alfinetadas aí durante o filme e existem várias delas. Vamos começar na cena em que temos ali dentro de uma salinha de projeção, onde eles vão assistir o que foi filmado, que o Fritz Lang já filmou dessa Odisseia, e o produtor acaba se irritando muito com aquilo, dá um surto, joga umas latas de negativos pelo ar, acusa o Fritz Lang de não estar filmando o filme dele, não estar fazendo o que está escrito no roteiro. Isso é uma forma, na verdade, que o Godard encontra, na minha opinião, de alfinetar todo esse sistema de produção em massa, porque ele passou por uma situação bastante parecida ao fazer O Desprezo, porque ele já tinha quase terminado o filme e aí os produtores, quando foram ver o filme, falaram: como assim você tem Brigitte Bardot no seu elenco como atriz principal e você não tem um plano dela nua no filme? Isso estava no roteiro, eu vi uma entrevista do Godard, que aliás é uma entrevista muito interessante, que eu vou deixar também linkada essa entrevista aqui embaixo. E ele diz que isso estava no roteiro inicialmente, só que quando ele começou a fazer o filme ele não viu necessidade de ter essas cenas da Brigitte Bardot nua. Só que por imposição dos produtores ele teve que filmar. Então é a cena inicial onde ela está com ele ali na cama e aí ele enfia essa cena dentro daquela sequência ali da salinha de projeção para já dar uma alfinetada. Quando o produtor, o personagem do produtor no filme surta e joga essas latas de negativo pelo chão, a gente consegue ver a tela onde está passando essas imagens e embaixo tem uma frase escrita: o cinema é uma arte sem futuro. A fotografia do Raul Cotard é uma fotografia maravilhosa. Se eu não me engano, eu devia ter pesquisado isso, eu não pesquisei, mas esse foi o primeiro filme em cores que o Godard fez. Então a cor no filme é uma coisa muito importante. Então a gente vai ter as cores primárias como elementos bastante fortes no filme. O vermelho muito forte, o azul bastante intenso e o amarelo. E o filme também foi filmado em CinemaScope, naquela tela que é um pouco mais alongada, naquele formato de grandes filmes americanos aí da década de 50, 60. Então, inclusive em um momento, o Fritz Lang vai tirar um sarrinho aí disso também do CinemaScope, no momento que ele está dentro da sala. Então são esses aparatos típicos da grande indústria do cinema, principalmente americano, que o Godard vai aproveitar aí para dar umas alfinetadas. Além de tudo isso, de todas essas sequências que eu falei para vocês, dentro da sequência do apartamento, que eu falei que é a minha sequência favorita, ela é feita de uma maneira magistral, assim. A câmera do Raul Cotard é uma câmera muito fluida, que faz uns movimentos de câmera um tanto inusitados, tem bastante travelings e a decupagem, os enquadramentos usados nessas cenas de apartamento são brilhantes, porque vai evidenciar ainda mais o distanciamento desses dois personagens, porque raramente a gente vai ver eles dois no mesmo plano ou no mesmo ambiente. Então vai ter muito plano mais aberto mostrando um em um ambiente, o outro no outro ao mesmo tempo. Então eu acho que o Godard ele pega essa oportunidade de fazer O Desprezo, ele faz um filme muito bonito com uma trilha sonora absurda do Georges Delerue. Eu vou deixar essa trilha sonora aqui linkada, um link do YouTube com essa trilha sonora para vocês escutarem, se vocês ainda não assistiram o filme, que é uma trilha, nossa, é muito emocionante, quase wagneriana assim, e é uma trilha que se repete constantemente durante o filme inteiro. O elenco do filme também eu nem preciso falar nada, temos aí Michel Piccoli e Brigitte Bardot, numa sintonia absurda. Brigitte Bardot provando que não é só um rostinho bonito, é uma grande atriz e ela prova isso nesse filme. Ela traz um charme absurdo, assim, uma profundidade dessa personagem que é realmente impactante. E o Lang estar no filme é também muito significativo, porque o Fritz Lang fez grandes filmes, dirigiu grandes filmes, só que em um determinado momento da carreira do Fritz Lang, ele acabou dirigindo muita coisa
forçado, digamos assim, coisas que ele não queria, e o Godard é um grande admirador do Fritz Lang. Então ele tá no filme também por isso. Inclusive o Godard fez o papel do assistente de direção dele no filme O Desprezo. Então se você vê algumas cenas de filmagem, tem um carinha de chapéu sempre correndo de um lado pro outro, dando ordens, e ele é o assistente de direção, interpretado pelo próprio Godard. Então aí todo esse respeito que o Godard tem pelo Fritz Lang. E o final do filme é um final que eu acho muito bonito, porque ele consegue fechar toda essa construção e toda essa ideia que o Godard fez, tanto para a história de amor desses dois personagens, como para falar sobre o cinema e sobre a vida, que temos aí a morte, né, de Camille e o produtor, que acabam morrendo num acidente de carro, numa cena bastante emblemática. Ela deixa uma carta para o marido que continua em Capri e ela vai embora com o produtor para Roma. Poderíamos pensar, vai acabar o filme, não acaba. Voltamos para esse set de filmagem. A gente sabe que o Paul já recebeu a notícia da morte da mulher e aí temos eles indo se despedir do Fritz Lang, que está filmando uma cena, que é quando Ulisses vê Ítaca, né? Está retornando a Ítaca, e ele vai se despedir do Fritz Lang e tal, e aí temos um plano do mar com a trilha, e aí um grito de Fritz Lang, silêncio, e o filme acaba. E para fazer esse vídeo, além dessas entrevistas que eu assisti, e desses vídeos que eu assisti, eu vou deixar tudo linkado aqui, o trailer do filme, a trilha sonora, essa entrevista. Eu também me utilizei desse livro aqui, Godard, Inteiro ou O Mundo em Pedaços, que na verdade não é um livro, na verdade ele é um catálogo de uma retrospectiva que teve do Godard em 2015, e eles deram esse catálogo para quem apresentasse 5 ingressos. Então você provava que você tinha ido assistir 5 filmes e eles te presenteavam com esse maravilhoso catálogo super ilustrado. Aqui tem textos sobre todos os filmes do Godard, além de alguns textos sobre o diretor, e tem um texto sobre O Desprezo que foi escrito pelo Felipe de Moraes. Então temos aqui, é um texto pequeno, que tem o cartaz do filme, um dos cartazes do filme. Então, acho que é isso. E, como todo final de vídeo, então vamos para o sorteio do próximo filme aqui do projeto. Vou dar uma chacoalhada aqui, que vai para o ar daqui a mais ou menos 15 dias. Vamos pegar aqui. Torço para que seja um filme diferente. De repente, um filme que eu não assisti seria bem legal. Peguei. E o próximo filme escolhido é Deus Sabe Quanto Amei, do Vincent Minnelli, de 1958, um filme que eu nunca assisti, eu não sei muito o que falar, mas conversaremos sobre ele. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês continuem aqui acompanhando o canal. Escreve aqui nos comentários se você assistiu Desprezo, o que você achou. Me acompanhe nas minhas redes sociais para acompanhar as coisas que eu tô fazendo. E compartilha esse vídeo, dá um like e divulga, porque eu preciso muito da ajuda de vocês para que o canal cresça. É isso, até mais.